Amigos e amigas, vamos à liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, pode ir também ao Facebook, ao Instagram e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, chega aos meus endereços na internet. É a liturgia católica de 9 de julho de 2024, terça-feira, é dia de Santa Paulina, virgem e religiosa. Hoje, a missa, a celebração eucarística deve ser realizada em memória de Santa Madre Paulina. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito temos o ofício do dia. Deixa eu colocar meu símbolo branco aqui para que nós possamos então ter essa informação sobre a missa mais nítida. Então, nós temos aqui o símbolo branco dos paramentos litúrgicos nesta celebração em homenagem a Santa Paulina. Estamos na 14ª semana do tempo comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, que é o segundo evangelho do Novo Testamento. Na missa temos o ofício da memória. Primeira leitura da profecia de Oséias, capítulo 8, versículos do 4 ao 7 e do 11 ao 13. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para trazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o, isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. É o Salmo 113b, na Bíblia Vulgata, da tradução latina, do grego para o latim, da Septuaginta, ou 115, se for na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º, 7º a B ao 8º, 9º ao 10º e o refrão 9a. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia, Israel, no Senhor. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tendo ouvidos não podem ouvir.
Confia, Israel, no Senhor. Tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores que os fabricam e neles confiam. Confia, Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia a Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Israel, no Senhor. Repitamos: confia, Israel, no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com João, capítulo 10, versículo 14. E a proclamação é com Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, a multidão acolhe o que Jesus fez com aquele homem mudo, mas os fariseus reprovam, não se agradam ou não compreendem o que é a misericórdia. Os sábios do mundo têm dificuldades para entender a verdade do reino de Deus. Jesus também nos interpela. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele conta com o empenho dos cristãos no anúncio e no comprometimento do seu reino. São duas reações tão diferentes diante do mesmo fato. Muitos reconheceram estar diante de uma manifestação do poder divino. Alguns encontraram logo uma desculpa para não acreditar. Deus está sempre a nos convidar para a salvação, dá-nos a possibilidade de acreditar, mas respeita a nossa liberdade. Temos que pedir sempre que Ele nos ajude para que o nosso coração se abra para Ele. Porém, andemos mais apressadamente em nosso compromisso com o reino do Senhor. Agora, da Bíblia Sagrada Pastoral, vamos ver se encontramos aqui uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos do 32 ao 38. Mateus apresenta um resumo das atividades de Jesus, mostrando a raiz da ação dele. Nasce da visão da realidade que o leva a compadecer-se, isto é, a sentir junto com um povo cansado e abatido. O trabalho é grande e necessita de
pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. A comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Vamos a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui temos o seguinte texto: os demônios fazem as pessoas emudecer, tiram-lhes a palavra, isolam-nas, mas Jesus, que é a própria palavra, tem o poder de expulsar os demônios e devolver a fala, a palavra. Com isso, volta a fazer parte da sociedade, a comunicar-se, a expressar-se. O curioso é que alguns acusam Jesus de fazer aquilo que ele faz. O acusam de fazer aquilo que ele faz, ou seja, de curar, de libertar. Mas eles acusam ele de fazer aquilo em nome do príncipe dos demônios. São os que se aproveitam da mudez alheia para manipular, para usar os outros em seu próprio benefício, e veem que, com Jesus, não tem sucesso. Roguemos para que haja muitos trabalhadores a serviço da liberdade que Jesus nos oferece, que Jesus nos traz. Agora vamos a mais uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui temos a seguinte meditação. Encontramos várias expressões da atividade missionária de Jesus no Evangelho lido. Ele cura um endemoniado, mudo, e também toda doença e toda enfermidade. Ensina nas sinagogas, prega o Evangelho nas cidades e vilarejos, enche-se de compaixão pelas multidões, angustiadas e abandonadas, acolhe de bom grado as aclamações do povo. Ouve o absurdo da acusação de que ele expulsa o demônio com a força do chefe dos demônios. Um trabalho intenso que empenha Jesus por inteiro, a saúde, a inteligência, a habilidade para se comunicar. E em todas as circunstâncias, sua bondade e misericórdia são derramadas copiosamente sobre as multidões que vivem como ovelhas sem pastor. Nada mais natural que Jesus sinta e expresse a necessidade e a urgência de outros operários para a colheita. Recomenda que peçamos esses operários ao Senhor. Portanto, boas reflexões tivemos. E vamos agora, então, falar um pouquinho sobre os santos do dia, porque os santos são exemplo para nós. Como São Paulo disse, imitem-me, porque eu imito Cristo. São Paulo disse isso, dizendo que Cristo habitava nele, vivia nele. E ele imitava Cristo, e portanto a gente, como cristão, a gente pode imitar o santo. Vamos então aos santos do dia 9 de julho. Santa do dia 9 de julho, Santa Paulina, nascida na Itália, mudou-se para o Brasil quando ainda criança. Fundou em Nova Trento, Santa Catarina, a Congregação das Filhas da Imaculada Conceição para a assistência aos pobres e abandonados. Conforme o site da Comunidade Católica Canção Nova, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus tinha o nome de batismo Amabile Lúcia Wiesenthiner e nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 em Vigolo Vataro, na Itália. Os pais eram de origem simples e cristãos. Em setembro de 1875, com apenas 10 anos de idade, emigrou com seus pais para o Brasil, dirigindo-se para o estado de Santa Catarina, no atual município de Nova Trento, onde seus familiares deram início à localidade de Vigolo, ou Vigolo.
Acho que a pronúncia é Vigolo. Após receber a sua primeira comunhão, com cerca de 12 anos, começou a participar do apostolado paroquial, catequizando os pequenos e visitando os doentes. Com a permissão de seu pai, Amabile construiu um pequeno casebre num terreno doado por um barão próximo à capela. Lá ela rezava, cuidava dos doentes e instruía as crianças. A primeira paciente foi uma mulher portadora de câncer terminal, a qual não tinha quem lhe cuidasse. Era o dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que iniciou com a Amabile e a amiga Virgínia, atuando como enfermeiras. Essa também foi a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro. Foi aprovada pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. 4 meses depois, Amabile, Virgínia e Teresa Ana Maule, outra jovem que se juntou a elas, fizeram os votos religiosos e Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Também foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. Em 1903 foi eleita superiora geral por toda a vida pelas irmãs da nascente congregação. Deixou Nova Trento e estabeleceu-se em São Paulo, no bairro Ipiranga. Na cidade, ela ocupou-se de cuidar de crianças órfãs, filhos de ex-escravos e dos escravos idosos e abandonados. Foram anos marcados pela oração, pelo trabalho e sofrimento. Tudo feito e aceito para que a congregação das Irmãzinhas fosse adiante. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciava um período de grande sofrimento, teve o braço direito amputado e chegou até a cegueira total. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na Casa Geral de sua congregação em São Paulo. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis. Oração. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, ajudai-nos a sermos fiéis à virtude do serviço, motivados pelo amor de Deus e a salvação das almas. Amém. Santa Paulina, rogai por nós. Santo do dia 9 de julho, São Nicolau Pieck, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e companheiros mártires, faleceram em 1572. Nicolau foi um sacerdote franciscano torturado e enforcado pelos calvinistas, junto com 10 religiosos de sua ordem e 8 sacerdotes seculares em Brielle, na Holanda. E eles foram mortos por defenderem o primado do Papa e a presença real de Jesus na Eucaristia. Santa do dia 9 de julho, Santa Verônica Giuliani, abadesa, faleceu em 1727. Aos 17 anos, ingressou como religiosa capuchinha no mosteiro de Città di Castello, na Itália. Recebeu os estigmas da Paixão do Senhor. Conforme o Facebook Santo do Dia, Úrsula Giuliani, nome de batismo de Verônica, nasceu em Mercatello de Urbino, no ano de 1660. Aos 7 anos de idade, ingressou no convento capuchinho de Città di Castello, onde posteriormente tomaria o nome de Verônica. Já em sua infância foram observados nela sinais de futura santidade. Ainda menina, trazia no coração grande amor a Nossa Senhora, de forma que a penitência, a mortificação e seu empenho sincero na caridade para com os mais necessitados lhe imprimiam na alma verdadeira santidade. Após a profissão, aumentou sobremaneira sua devoção à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua personalidade inicialmente pendia para
o mal da teimosia, que acabava culminando em desabafos e violentas explosões de ira. Com a graça divina, porém, a sua energia individual conseguiu vencer estes defeitos e veio a ser a religiosa mística que representa uma verdadeira glória para os membros de sua ordem, consequentemente para toda a Santa Igreja. Foi agraciada com a visão de Jesus Cristo com a cruz nas costas. A partir disso passou a sofrer uma aguda dor no costado. Em 1693 teve outra visão, na qual o Senhor lhe deu o tomar o cálice. Verônica o aceitou. E desde aquele momento os estigmas da paixão começaram a gravar em seu corpo e sua alma. No ano seguinte apareceram sobre sua fronte as marcas da coroa de espinhos e no ano de 1697 formaram-se em seus membros as 5 chagas de Nosso Senhor, precisamente numa sexta-feira santa, distinção esta que lhe trouxe dolorosas provações. Durante 34 anos desempenhou em seu convento o cargo de mestra das noviças. 11 anos antes de sua morte foi eleita abadesa. Formava as suas noviças com o exercício da perfeição e virtudes cristãs. Ao fim de sua vida, Santa Verônica, que durante quase 50 anos havia sofrido com admirável paciência, resignação e alegria, se viu acometida de uma apoplexia. Morreu em 9 de julho de 1727. Deixou escrito um relato de sua vida e suas experiências místicas, que foi de grande utilidade no processo de beatificação. Antes de sua morte, havia dito ao seu confessor que os instrumentos da paixão do Senhor estavam impressos em seu coração. Lhe desenhou seu próprio coração, representando estes instrumentos, pois dizia que os sentia porque mudavam de posição. Ao fazer-lhe a autópsia, na qual esteve presente o bispo, o alcaide e vários cirurgiões, descobriu-se uma série de objetos minúsculos que correspondiam aos que a santa havia desenhado. Seu corpo se conserva incorrupto junto ao mosteiro de Santa Verônica, na localidade de Città di Castello, na Umbria, Itália. Santo do dia 9 de julho, São Joaquim Recaize, mártir, faleceu em 1839, foi catequista. São Joaquim Recaize foi estrangulado em Guiyang, na China. Isso aconteceu por causa de sua fé cristã. Santa do dia 9 de julho, Beata Joana Scopelli, virgem, faleceu em 1491. Foi uma religiosa carmelita. Joana Scopelli fundou em Reggio Emília, na Itália, um mosteiro do qual foi prioresa. Joana Scopelli destacou-se por sua grande devoção a Nossa Senhora e suas austeras penitências. Santas do dia 9 de julho, Beatas Melânia e Maria dos Anjos, virgens e mártires, faleceram em 1794, foram religiosas ursulinas. Melânia e Maria dos Anjos foram martirizadas durante as perseguições que aconteceram no período da Revolução Francesa, que perseguia cristãos. Santo do dia 9 de julho, Beato Fiel Chinac, mártir, faleceu em 1942. Fiel Chinac foi um religioso capuchinho, preso durante a ocupação da Polônia. Fiel foi enviado ao campo de concentração de Dachau. Santa do dia 9 de julho, Beata Maria de Jesus Crucificado Petkovic, virgem. Faleceu em 1966. Maria de Jesus Crucificado Petkovic fundou na diocese de Dubrovnik, na Croácia, a Congregação das Filhas da Misericórdia
franciscanas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, aqui no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai eterno, nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias. Então a melhor resposta é a que ele vai nos dar, mesmo que seja um não. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia que Jesus é Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se e morreu na cruz por nós, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para vivermos todos a vida eterna, junto com Jesus, com Maria Santíssima, com Santa Madre Paulina, com Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Pedro, São Paulo, São José, com todos os anjos e santos, por todos os séculos dos séculos. Acabarão as tristezas, as doenças, a fome. Estaremos todos na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.